Muito boa noite a todos, namastê, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui com todos vocês. Tá? E o tema que a gente vai abordar, né, nesse nosso seminário são as crises pelas quais o ser humano passa. E nós vamos, nesta primeira aula em especial, falar sobre uma das causas fundamentais de crises humanas, de crises existenciais e estruturais, que vem a ser o apego. Tá? Então, vamos tentar compreender bem essa questão para a gente entender de onde vem esse nosso sofrimento, essas nossas crises, ok? Apego tem acento, não tem? Não? Tiraram, né? Caiu. Bom, uma coisa muito importante. O projeto kármico terrestre. O projeto kármico terrestre impõe que toda alma encarna neste planeta, tá? Ela encarna sob a lei do esquecimento. Ou seja, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que essa alma, esse espírito, ele fica enclausurado, dentro de um corpo biológico. Tá? E como esse ser não se lembra de sua natureza, não se lembra de nada, desde a mais tenra idade, desde o princípio de seu nascimento aqui na Terra, tá? Ele vai sentir uma profunda solidão. Esse é o primeiro sentimento importante que a alma vai carregar na experiência de encarnação num mundo denso como o nosso. O fato dela não se relacionar com o externo, ela está enclausurada dentro de um corpo, ela só entender a sua realidade dentro deste corpo, e a tentativa dela se relacionar com o mundo lá fora, com o mundo externo, né, é que vai proporcionar uma experiência de vida para ela. Mas esse espírito e todas as pessoas são extremamente solitárias dentro de si mesmas. Eu lembro, né, que uma vez eu estava num debate na TV Bandeirantes ainda, muito lá nas décadas de 80, sobre ufologia. E a última pergunta que a apresentadora fez, um por um dos caras que estavam participando na época, que a última consideração era uma pergunta, era só 30 segundos para responder. Assim como se fosse fechamento final, né? A pergunta que ela fez para todos, eu era o último a responder. Estamos sós no universo? Então essa era a pergunta final. Então cada um deu a sua consideração, né? Chegou na minha vez, quando ela fez essa pergunta, professor, o senhor que é cientista, que é astrônomo, nós estamos sós no universo? E eu respondi assim para ela, não, nós não estamos sós no universo. É somente o homem que está só dentro de si mesmo. Vocês entenderam essa colocação? Todos vocês são criaturas solitárias. Todos vocês vão lutar a vida toda para sair dessa condição da solidão. A solidão
ela cria um vácuo dentro de nós, ela cria um buraco dentro de nós. Ok? É terrível essa sensação de solidão para o espírito, que não era um ser solitário quando ele estava lá no mundo espiritual, tá? Ele tinha uma relação muito grande, muito aberta, muito consciente de conexões, inclusive. Né? E quando lhe é exigido dessa experiência kármica, que ele encarne e esqueça de tudo, é como se ele acordasse dentro de uma prisão e não conseguisse sair dessa prisão, e não encontrasse saída nenhuma dessa prisão. Tá? É um teste para a alma que vocês não imaginam. Tá? Então, esta solidão é a causa fundamental de todo o sofrimento humano. Eu já vou mostrar para vocês. Entendeu? Uhum. É exatamente aqui onde os grandes mestres orientais, Buda, Jesus, todos os grandes mestres irão bater nessa tecla. Né? Muito bem. Então, a solidão, ela cria um vazio dentro do ser. E durante toda a vida, desde que o indivíduo está na mais tenra idade, né, ele vai tentar sair dessa solidão. Tá? Só que ele sempre vai tentar do jeito errado. Vocês vão ver, esse é o problema sério. Como ele não sabe quem ele é, ele não sabe que ele está mais perdido que segue tiroteio, ele vai acabar seguindo os instintos primários do corpo biológico. O corpo biológico, incondicionalmente, vai impulsionar ele para o sexo oposto, vai fazer ele ter uma energia vibracional que vai empurrar ele para fazer sexo, para a preservação da espécie, e vai empurrá-lo para ele se alimentar, ele tem que comer. Então essas duas coisas é independente do espírito, porque o espírito que está lá não come e não precisa fazer sexo para se reproduzir. Então, ele vai sofrer duas forças poderosas que vai movimentá-lo. Ok? Então, isso é muito importante que vocês entendam a causa de tudo. Por que, que o ser humano vai se apegar? E aonde está o erro? E aonde está o sofrimento das coisas? Então, vou apagar tudo aqui, para a gente continuar conversando. Quando vocês compreendem as coisas, fica muito mais fácil viver nesse mundo. O difícil é sofrer sem saber por quê. Né? Então, existe um vazio muito grande. Ok? Então, desde criança, a criança já tem essa sensação. Então, presta bem atenção no que vai acontecer. Essa criança, ela tem ao seu lado duas coisas que ela vai se apegar para fugir da solidão, porque ela tem medo da solidão. Se você largar a criança sozinha no quarto, ela entra em parafuso. Tá? Então, ela vai grudar, ela vai, para tentar sair desse vazio e da solidão, essa criança vai se apegar aos pais. Ok? Ela vai se apegar aos pais. Aí, junto com essa, a energia sexual vai se prevalecer. Então nós vamos ter uma energia sexual que vai movimentar ela. Né? A energia sexual, ela movimenta o ser através da busca do prazer. Então o ser vai se movimentar pelo prazer. Tá? Ele vai buscar incessantemente esse prazer. Movimentado pela energia primitiva. Então a criança, ela vai sentir um duplo prazer, olha que louco, no início da sua juventude, como criança, ela vai ter, né, no ato de se alimentar, vai ser colocado o prazer do sabor da comida e do sexo junto. Tá?
Não sei se vocês sabem como é que funciona isso. Freud descobriu muito cedo isso. Que quando a criança está muito novinha, muito criança, ela está na fase oral. Então, a fase oral é uma fase onde a libido sexual se encontra na boca. O órgão sexual dela é a boca. Tá? É onde ela vai sentir prazer. Isso vai impulsioná-la a mamar. Os mamíferos vão mamar no seio da mãe. Então, aqui se estabelece uma relação de prazer. Tá? Então, aqui se recebe uma relação de prazer sexual. Ok? Então, a criança, ela é impulsionada a se alimentar por uma força poderosa, que é o prazer, né, da libido sexual que a faz se alimentar. Ok? Olha que louco, tá? Mas ela tem a sensação que esse prazer vai preencher o vazio da solidão dela. Então a mãe, e aquele seio, e aquele alimento, ela vai se grudar ali, ela vai se apegar ali. Ok? Então essa é a chamada fase oral. Se você tiver qualquer trauma nessa fase oral, romper esse elo de prazer dela neste ponto, da criança, é uma merda. Você vê, aí a criança já mamou. Aí ela, por qualquer coisa, ela chora. Mas não quer comer mais. Então o cara enfia chupeta nela. Porque ela começa a sentir prazer sexual ao chupar uma chupeta. Agora você imagine se essa criança está com muito prazer chupando a chupeta, fuzil da solidão. Lá vem o pai, lá vem a mãe, larga essa chupeta, onde você viu? Coisa horrível, coisa feia, tamanho de moleque desse chupando chupeta, tamanho de menino desse chupando chupeta. Quando você tirou a chupeta dela, né, criou-se um trauma porque o vazio volta. Ela não sabe o que fazer, ela entra naquele vazio. Aquele que preenchia era um vício. É quase que um vício aquilo, para ela preencher aquele vazio da solidão. É onde ela se apegava, onde ela se apoiava. E toda vez que você rompe isso, você estabelece um trauma. Freud estudou muito bem os traumas da infância. Tá? E quando ela começa a crescer, presta bem atenção, essa criança, ela está apegada, né, à fonte de alimento, à fonte de amor, à fonte de carinho, à fonte de fugir da solidão. Vocês não sabem o que acontece quando a criança começa a crescer e tem aquela operação de fazê-la dormir em quartos separados dos pais. Entendeu? Você sofreu, Ju? Todo ser vai sofrer porque você vai estabelecer um cut no apego, porque a criança está apegada ao pai e à mãe. É a segurança dela. É aquilo que está preenchendo aquele vazio original dela. Aí você separa, tira ela se sente numa solidão terrível, insegura, completamente insegura. E o vazio vem à tona de novo. Aí você gera um trauma complicado na cabeça dela. A gente só se fode nessa vida. É só crise, crise em cima de crise, trauma em cima de trauma. Isso, basta nascer para a gente estar entrando na crise. E Freud descobriu um apego, uma forma de apego bastante profunda nessa fase, que o Freud denominou de complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É a primeira pessoa que você se relaciona, ou é o teu pai ou é a tua mãe, e você se apaixona por ele. Tá ok? E você... então, o filho homem, ele tem a tendência de se apaixonar pela mãe, que é o sexo oposto. A filha menina, ela tem a tendência de se apaixonar pelo pai. Quando ela vai entrando na puberdade, aquela coisa, certo? Ela começa a querer entrar na puberdade, ela tem uma paixão pelo masculino, pelo sexo oposto a ela. No caso do homossexual, né, da criança que tem tendência homossexual desde a infância, ele vai se apaixonar pelo sexo oposto. O menino vai se apaixonar pelo pai. E a menina se apaixona pela mãe, quando as duas são... Nós temos um caso, uma novela fantástica que discutiu isso, que é a história do
Como é que chama a novela, Ju? Amor à Vida, que tinha o Félix, lembra? Que o Félix era apaixonado pelo pai, desde criança, mas o pai o rejeitava. Então, toda vez que você tem... Aí é que é legal. Mesmo se você está na fase... O que acontece se você se apaixona por uma pessoa agora, na fase adulta, você morre de amores, e essa pessoa rejeita você? Você fica frustrado, você fica horrível. E no caso do Félix, por exemplo, o pai dele, desde criança, rejeitou ele. Porque o filho era homossexual, já não, o pai era machão, aquela coisa toda, ele não demitia. E ficou aquela distância, aquela briga constante. E isso criou o buraco, o vazio na personalidade. Então esse indivíduo sofreu a vida inteira, porque ele tentou a vida inteira conquistar o amor do pai. Para ele ser feliz também. Enquanto ele não conquistava, ele não conseguia ser feliz. Porque ele estava apaixonado por alguém que não era correspondido. Tá? Então, você vê aonde começa o apego? Então, o apego começa desde a infância. Mas vamos esquecer um pouco essa história da homossexualidade. Vamos pegar um casal comum, só para a gente entender. Então, a mãe, a criança se apaixona, a menina se apaixona pelo pai. Ok? É o primeiro contato, quando ela começa a querer entrar na sexualidade da puberdade. Tá? E o menino se apaixona pela mãe. Mas o que acontece? À medida que eles vão crescendo, ele percebe que esse tipo de relacionamento é impossível. É impossível. Não tem como acontecer na nossa sociedade, nos nossos valores. Então, à medida que ele percebe que ele não vai ter esse tipo de amor dos pais, ele entra numa frustração. Ele estava muito apegado e desejando o amor do pai, mas aquele tipo de amor, não é o amor paterno. Ele queria um amor sexual mesmo. Um amor de afeto, um amor de grudade, é meu. Certo? Ok? E em muitos casos, quando essa tensão, esse amor, ele é muito doentio, por exemplo, vamos supor que eu sou uma menina e eu sou apaixonado pelo meu pai, e eu acabo odiando a minha mãe. Ela acaba criando um ódio pela mãe, porque a mãe conquista o pai, a mãe tem o pai e ela não. Tem competição, e o pai rejeita, às vezes ela sente a rejeição, é porque ela queria uma coisa, o pai não, certo? Bom. Então começa por aí. E agora, então é agora, presta atenção, é nesse momento que a criança, ela já está com 10, 12, 13, 14 anos, ela vai para a escola. Ela está entrando na puberdade, o universo dela, dos apegos dela agora vai acontecer lá fora. Ela se desgruda da família. Né? Você vê que é muito difícil você levar uma criança para a escola. Você deu aula para a criançada, não deu? Como é difícil os primeiros dias a criança sair de casa e ficar longe dos pais durante um tempo. É uma choradeira, é uma encrenca, não é? Então, todo mundo que levou criança pequena na escola sabe disso. Por quê? Porque ela sente segurança lá em casa. Ela tem os apegos lá, os apegos estão lá. E ela tem que abandonar tudo aquilo para conquistar um universo novo na frente, inseguro para ela. Ela vai ter que, mais uma vez, competir. Ela já competia lá. Então, tudo vai acontecer o seguinte, a nossa sociedade, desde criança, ela vai competir pelo desejo e pelo apego dela. Ela vai ter que se apegar a alguma coisa. Tudo que ela estranha, na verdade, nós temos uma pedagoga aqui, que está aqui ao lado, mas tudo bem, mas deu aula para criança, sabe, né? É mãe também, né? Teve filho, ela sabe disso. Você vai ter, né, uma dificuldade muito grande de fazer essa separação. Porque tudo que é novo é estranho, ele estranha o que é diferente, o que é novo, ele se aventurar lá fora. É a história da caverna de Platão, aí vem a caverna de Platão. Né? Eu vou me aventurar lá fora, estou no meu universo seguro, tem meu pai, minha mãe, tem comida, tem água, tem tudo que eu preciso. Conforto, agora eu tenho que sair dessa zona de conforto e ir lá fora para competir de novo. Voltei vazio, estou solitário, estou angustiado, estou deprimido. Né? Estou sendo impulsionado pela energia para o outro. Né? Aí a tendência dessas pessoas é se apegar. Ela tem que se apegar a alguma coisa. Quando você corta um desapego da pessoa aqui, ela vai buscar um outro para preencher o vazio dela. Porque ela não suporta viver com esse vazio no peito. Toda música é assim, né?
esse vazio no peito, ai meu Deus, Cristo Redentor, né? Toda música de corno é assim, né?